bem-vindos ao nosso segundo episódio nesse ano de 2026 no SupereiCast. Hoje com uma convidada mais que especial, a Tharícia. Tharícia, obrigada por estar aqui. A Tharícia está trazendo hoje um lindo testemunho de superação de perdas e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar uma pessoa que você conhece. Então compartilha, ajuda a gente e já se inscreve no canal. Tharícia, primeiramente se apresenta aqui para quem está assistindo. Olá, como vai? Eu me chamo Tharícia, sou mãe de Maria Clara, mãe de Nico, mãe também de Luiz Felipe, né? Foi o meu primeiro amor, e esposa do Luiz Carlos. Tharícia, conta para o pessoal que está assistindo um pouquinho da tua história, desse testemunho de reconstrução. Sim, eu conheci meu esposo, né, da forma mais inusitada, né, que existe. Eu já cristã, né, conheci meu esposo em um evento onde ele estava trabalhando, tocando, ele é músico, né, e eu fui acompanhar a minha irmã. E eu não queria ir pelo fato de ser um evento secular, né, e assim, minha irmã me convidou, por eu ser a irmã mais velha, nós temos aquele negócio de proteção com a irmã mais nova. E nós fomos, né? Antes de ir, eu falei assim, o que eu vou fazer lá naquele lugar, né? Que era diferente do meu ciclo, onde eu costumo ir. A minha tia ainda falou assim, vai, quem sabe lá você não encontra o homem da sua vida. E eu fiquei assim, né? Eu falei, meu Deus, como eu vou, né? E nós fomos. E qual era a sua idade? Eu já estava com 24 anos. 24. Né? 24 anos. E chegando lá, nós nos conhecemos e tudo. Dali, no outro dia, nós marcamos um encontro, né? Para se conhecer melhor. De lá em diante, 2004, nós começamos a namorar, né? E de lá pra cá tivemos nosso relacionamento, foi caminhando, só que aquilo, músico, né? Músico, pagodeiro, né? E tinha um agravante também, eu cristã e ele já espírita, né? Então... isso que eu ia te perguntar, ele era de outra religião e como que você encarou tudo isso? Sentiu realmente que esse relacionamento era de Deus? Vou encarar, orou, não orou? Ou foi com Jesus? Conta pra gente. No início eu ainda, né, fiquei receosa pelo fato, né, de nós termos crenças, né, diferentes, né, eu ser cristã. E assim, foi complicado porque a princípio nós nos conhecemos, aquele calor da emoção, de, né, namoro e tudo. Mas com o passar do tempo, sim, foi pesando. Né? Foi aí onde eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei assim, isso já está meio estranho, porque eu precisava de uma orientação, se eu continuava ou se, né, porque pelo fato de seguirmos caminhos diferentes, e foi aí onde o Senhor começou a falar comigo. Ele falou, foi eu que coloquei essa vida nas suas mãos para você cuidar. Então foi aí que começou a grande batalha, né, porque logo em seguida, eu engravidei do meu filho, Luiz Felipe, e fomos morar juntos. E ali começou a grande guerra pelo fato, né, de pensarmos um pouco diferente. Mas aí foi quando o Senhor começou a me sinalizar. Falou, começa a buscar pela vida dele, porque tenho eu um grande plano, um grande propósito na vida dele. Então aí foi quando o Senhor já começou a me motivar a buscar, a orar, a jejuar. Não foi fácil, não foi, porque foi uma batalha muito grande. Tinha dias que realmente a gente chegava no portão de casa, eu ia para a direita, ele ia para a esquerda, porque ele ia tocar, ele ia, né, fazer os pagodes dele, e no outro dia retornaria para casa no outro dia de manhã, e eu saía ali para o meu lado, ia para o culto, né, orar, buscar pela vida dele. Tinha dias que às vezes ele chegava e saía de um evento, já ia para outro, e a gente não se comunicava. Então assim, teve muitas barreiras, muitas coisas que nós passamos juntos, que não foi fácil, mas tinha momentos que eu falava com o Senhor, não é possível que, sabe, que eu entrar nesse relacionamento totalmente diferente do meu. É que a gente fala no meio cristão que é um jogo desigual, né? Sim, sim. Mas até então... E você teve algum aconselhamento na igreja? Chegou a ter? Sua família era cristã? Não era? Só fala um pedacinho, o pessoal também entender a história, o contexto todo. Sim, a minha família não era cristã.
né? Eu que buscava, eu digo assim, eu fui a primeira cristã da família, né? No total, no geral, minha família é bem grande. E, na verdade, a orientação que eu tive foi da parte do Senhor mesmo, né? Porque até então, na parte da igreja em si, né, eu estava em mudança, em transição, né, de igreja também, que eu congregava muito longe, e eu me mudei para Campo Grande, né, para cá, para Magaça, e assim, eu ainda estava naquela fase de transição, então eu não tive muito com quem me aconselhar, sabe, desabafar, conversar. Então foi eu e Deus, foi o Senhor literalmente que tratou comigo, e eu fui na direção que ele me deu. Fui indo, caminhando com muitas lutas, muitas barreiras, mas fui com ele. E pelo que eu sei um pouco da tua história, você tem um histórico assim de que descobriu traições, né, no meio do caminho, que você falou, ele tocava, né, no mundo secular, que a gente chama de mundo secular, era pagode, né? Isso. E fala pra gente assim, como que foi, né, essas descobertas? Foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Conta um pouquinho, porque de repente tem alguém que está assistindo esse vídeo, está passando por algo parecido, ou já passou, pode estar se identificando com o que você está falando. Sim, pelo fato dele, né, tocar, viajar bastante, né, eu realmente, assim, eu não vi com os meus olhos, mas peguei, sim, muitas mensagens, na agenda telefônica, tanto é que no início do nosso relacionamento, eu acessei o telefone dele, a agenda telefônica, e ali eu tirei dois lados de uma folha grande de ofício, de números, né, de pessoas com qual ele se relacionava, e foi uma batalha muito grande, porque ele falava que ia mudar, e que não tinha mais relacionamento com ninguém, além de mim e tal, mas acabava que eu sempre descobria por mensagens. Então, assim, foram várias vezes. Até tinha fatos também de que quando ele ia viajar para outros estados, sempre às vezes tinha alguém lá também já esperando por ele, que já tinha um relacionamento também. Então, assim, foi um baque muito grande. Eu me recordo que teve uma pessoa que eu descobri que era em Manaus, né? E ele ali já estava tendo um relacionamento há muito tempo já com essa pessoa, e ela não sabia sobre mim, né? Não sabia que ele já estava casado e tudo, e mesmo assim, né, ela também foi de uma certa forma enganada, né? E ele continuava o relacionamento com ela, e eu descobri. Aí foi aonde eu botei ele. Mas você descobriu, já estava grávida ou não? Já tinha meu filho. Já tinha nascido seu filho. Inclusive eu consegui o telefone da pessoa, falei com a pessoa, e ela falou que não sabia realmente que nem que ele tinha filho, né? Que ele já tinha uma família, né? Então, e eu ali batalhando com ele, falando, conversando, muitas vezes discussões, tive muitas discussões com ele, mas um ponto assim crucial que nós também, assim, independente das nossas brigas, nunca teve agressão, né? A gente sabe que a traição é muito difícil, né, para quem está ali descobrindo aquilo, passando por aquele baque. É como se fosse também uma agressão, sabe, física, né? Então, mas nosso relacionamento foi assim, baseado nessas traições, nessas discussões, mas de fato a agressão física, graças a Deus, nunca houve. Tá, é porque hoje em dia, né, a gente vive num mundo onde realmente, né, aturar traição é quase que imperdoável. Sim. Não tô falando que, gente, só pra vocês entenderem, não tô falando que é certo ou errado, né? O caso da Tharícia, ela tá aqui falando que conseguiu, que teve um direcionamento de Deus. Aqui a gente não tá instruindo você nem a aceitar a traição e nem né, na verdade, não ficar aceitando traição, e também não tô te falando pra você largar porque foi traída, tá? Aqui a gente tá falando sobre a história da Tharícia. Eu gosto, Tharícia, de deixar claro, porque claro que os nossos testemunhos, eles tocam outras vidas, né? Sim. Por isso que nós estamos aqui, mas para ficar bem claro que nós estamos aqui falando da sua história, tá? E me fala uma coisa, teve um momento que você disse assim, chega, agora não mais, não quero mais, acabou, eu não aguento mais essas dores, essas traições. Houve esse momento? Sim, houve várias vezes esse momento em que eu falava, pra mim já chega, sabe, eu não aguento sofrer, porque tinha horas que eu falava com o Senhor, eu falava, Senhor,
Eu não acredito que eu entrei no relacionamento dessa forma, né? E que eu vou continuar sofrendo dessa forma, desse jeito, não é possível. E tinha momentos que eu falava com Deus assim, eu falava muitas vezes, Senhor, eu não vou orar mais por ele. Tu falou que é para eu orar, mas eu não vou orar mais. Quando eu me via, eu já estava já de joelhos, com a boca no pó, chorando, orando. Era como se Deus, na mesma hora em que eu falava, não vou mais orar, não vou mais buscar por ele, é como se Deus pegasse em mim e fizesse assim, me botasse no chão, vai orar, porque é uma vida que eu coloquei nas suas mãos. E foi demais, porque eu já não tinha mais para onde correr, então eu tinha que seguir, mas teve muitos momentos que eu pensei em desistir sim, mas o Senhor não deixava. E conta aqui também que você teve um filho, descobriu várias traições, o Senhor estava sempre te guiando a continuar orando, você conseguiu, né, suportar todo esse processo, mas me conta sobre o seu filho, porque a Tarícia, ela perdeu um filho, né, Tarícia? Sim. Com 3 anos? 3 anos de idade. Como é o nome dele que você acabou de falar? Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ela perdeu o Luiz Felipe. Olha, só de imaginar já me dói. E conta como é que foi essa perda, como que estava o teu casamento nessa época, se teve alguma agravante, e como foi a perda do seu filho? A notícia, quando o Senhor falou comigo, sabe, nós tínhamos tido uma separação, eu e meu esposo, aí nós reatamos, né, relacionamento, aí saímos do bairro onde nós morávamos, fomos morar em outro bairro, e ali a gente estava naquela fase de reestruturação, né, da família, do relacionamento. Então, como era a segunda separação a qual eu tinha tido com ele, com meu esposo. Então, teve um momento que o Senhor falou comigo, né, eu já tinha arranjado um trabalho, né, e esse trabalho era muito cansativo. E eu trabalhava em Copacabana, morando lá em Belford Roxo. Então, assim, eu não estava tendo muito tempo para poder estar indo aos cultos, me fortalecendo, sabe? Mas mesmo assim, o Senhor teve misericórdia de mim e falou ao meu coração através, né, da nossa missionária lá de onde era a congregação que eu visitava. E ela falou comigo que o Senhor mandava eu me aproximar mais dele, porque ela me via chorando lágrimas de sangue. Aí, e ela falou assim, Tarícia, você vai ter uma outra filha, e ela vai chegar no momento mais difícil da sua vida. Quando ela me falou aquilo, eu imaginei o quê? Meu Deus, como eu já tinha tido 2 separações, né, com meu esposo, eu pensei que seria a terceira. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Vai ser outra separação? Só que eu não imaginava que isso estava para acontecer. No decorrer, né, desses dias, eu tive um sonho, nesse decorrer dessa notícia que eu tive, eu sonhei que o anjo do Senhor pairava no ar e ali ele falava para mim, fala para aquele no caso seria meu esposo, que se ele não se converter a mim, eu vou levar aquele, no caso que seria o meu filho Luiz Felipe. Quando eu acordei naquele baque, né, daquele sonho, e eu comecei já a chorar, e acordei meu esposo, eu falei, Nino, porque nós chamamos ele de Nino, né? Falei, Nino, o Senhor falou comigo, mandou dar um recado para você. E ele falou assim, ele falou para você se converter a ele, porque se você não se converter a ele, ele vai levar o Luiz Felipe. E meu esposo, sem saber, sem ter aquele discernimento, e ele falou, não, isso foi só um pesadelo. E 2 meses depois, infelizmente, veio acontecer a tragédia. Meu filho sofreu um acidente, estava indo com ele, comprar um refrigerante, e uma menina aprendendo a dirigir, alcoolizada, vindo com um carro cheio de pessoas, ela veio um quarteirão antes, pegou o carro, e quando ela entrou nessa rua onde estava meu filho, ela veio em alta velocidade e atropelou o Luiz Felipe. Então, assim, foi um baque para nós, né? Até hoje nós sentimos a falta, nós sentimos, né, a saudade da perda. E muitos pensaram, né, que através dessa perda foi a hora que ele iria se aproximar de Jesus.
mas mesmo com a perda, ele não se aproximou. E Tharissa, fala aqui pra gente, porque perder um filho deve ser a maior dor do mundo, né? Uma das maiores dores. Você chegou a questionar Deus quando você... Eu sei que você foi alertada por sonhos, por tudo, mas como que foi a questão da sua vida espiritual com Deus nesse momento? Na verdade, tudo que eu mais pedi ao Senhor, por que questionar? Eu não cheguei a questionar, porque o Senhor já tinha me avisado. Então, eu só pedi a Deus para o Senhor me segurar, sabe? Me dar força para eu não desabar, não desistir. Porque logo em seguida, um mês depois, eu comecei a passar mal. Passar mal. E foi quando eu tive a descoberta que eu estava grávida. Estava grávida. Quanto tempo depois? Um mês depois. Um mês depois da perda, eu descobri que estava grávida. E como é que nós fazemos para poder aceitar uma perda e uma gestação chegando, né? Uma criança vindo para a nossa vida? Foi assim, um turbilhão de emoção. Porque você vem de um casamento totalmente desregular, altos e baixos, né? Muitos altos e baixos, e perde o filho e depois descobre que está grávida. Como é que nós fazemos para poder superar isso tudo, sabe? Foi aí onde eu falei com o Senhor, me segura, me estrutura, porque se não for o Senhor na minha vida, eu desabo, eu não sou mais ninguém. Então foi quando demorei até a fazer o meu pré-natal, porque eu não conseguia assimilar a perda de um filho com uma gestação, sabe? Eu fui fazer meu pré-natal, já estava com quase 8 meses. Eu lembro que quando eu cheguei na clínica, a enfermeira falou, meu Deus, ainda brigou comigo, não, esse tempo que você veio fazer o pré-natal. Aí eu falei, calma, deixa eu te explicar o que aconteceu. Aí expliquei toda a situação e aí ela foi entender, ela falou, nossa, também não tem como, né, você tá, assim, com estrutura para poder fazer um pré-natal sofrendo de uma perda. Foi muito difícil. Hoje eu consigo, né, lidar, porque eu tenho entendimento do Senhor. Faz quantos anos que você perdeu o seu filho? Já foi né? Em 2008, final de 2008. Então hoje a gente vê, o tempo passou, mas a dor ainda continua. Né? Então, mas assim, eu sei que a sua filha chegou, né, e ajudou, tenho certeza, mas como é pra você até hoje lidar com isso? Como que a dor fica? Assim, só pra, possa ser que tenha alguém assistindo que esteja no comecinho, sabe? Sim. Passando por essa dor. Hoje em dia nós conseguimos lidar de uma certa forma até melhor. Não vou dizer que é 100%, a gente está 100% bem, porque tem dias que são altos e baixos, tem dias que a gente acorda com aquela saudade, tem dias que a gente acorda, sabe, sentindo aquele vazio, né? Aí é onde a gente se aproxima mais do Senhor, para Ele, né, tirar isso, mas a dor fica. É uma dor insuportável, que eu não desejo para ninguém essa dor da perda, sabe, de um filho. Porque o natural né, quando os nossos filhos nos enterrarem, né, todos dizem isso. Mas enterrar uma criança de 3 anos, começando a vida, foi muito difícil. Mas quando nós tivemos a notícia sobre a Maria Clara chegando, né, e engraçado que foi assim, quando a missionária falou para nós sobre a chegada dela, ainda falou assim, ó, eu não sei o significado do nome que você vai colocar para sua filha, mas o significado do nome dela vai ser luz novamente para as suas vidas, e ela vai ser a cara do seu esposo. E hoje, quando nós olhamos para Maria, ela realmente é muito parecida, sabe? A personalidade é muito parecida, sabe? E a gente fica olhando assim, realmente ela veio com um propósito, sabe? Nós estávamos caindo em depressão. Eu e meu esposo, a gente só chorava, ficava dentro de um quarto escuro, a gente não queria fazer nada, não queria comer, não queria tomar banho, a gente, sabe? E quando eu descobri a gravidez dela, quando ela nasceu, que o médico botou ela nos meus braços, o Senhor falou comigo na hora. Ele falou assim, lembra que ela vai ser luz novamente nas suas vidas. E aqui Maria Clara, ela realmente veio com um propósito, sabe? Ela trouxe novamente a alegria, sabe, para nossa casa. Ela veio, sabe, mudando totalmente o clima da casa. Me lembrei, sabe, de tudo que o Senhor falou sobre isso, sobre
a reestruturação novamente, porque nós estávamos caindo em depressão. Isso que eu quero perguntar para você. Nesse momento, vocês estavam caindo em depressão juntos, né? Você falou, como é que foi a questão do relacionamento, vocês dois? A questão espiritual e o relacionamento entre vocês dois, como casal. Você culpava ele, porque como ele estava com seu filho na rua, você culpava ele por ele não ter se convertido, porque a revelação foi essa, né? Né, fala pra ele que se ele não vier até mim, eu vou tirar. E você culpava ele, não culpava? Explica um pouquinho. Por incrível que pareça, eu não culpei. Eu não culpei porque eu entendi que ele não tinha sabedoria. Porque quem tinha sabedoria era eu. Por entender a voz do Senhor. E ele, quando eu contei dessa revelação do Senhor pra mim, ele achou que fosse um pesadelo. Então, assim, ele não entendeu o grau do espiritual, porque para ele foi um pesadelo. E realmente, nesse ponto, foi algo importante que eu me recordei, que eu ouvi pessoas tentando até justificar de uma certa forma, culpá-lo, sabe? Foi algo aqui que eu me recordei. E eu, a todo momento, eu sabia que não era culpa, eu não joguei, sabe? Foi aonde nós nos aproximamos mais. Os dois em depressão. Os dois em depressão. Foi um se apoiando no outro, sabe? Mas ele não tinha sabedoria nenhuma, assim, da parte do Senhor sobre isso. E teve realmente, eu ouvi, né, pessoas tentando até arranjar essa justificativa de culpá-lo, sabe? Mas em nenhum momento eu não culpei, porque até então ele não tinha esse entendimento. E nós chegamos, e foi o momento onde eu convidei para ir para a igreja, nós começamos a voltar, né, porque eu comecei a entender que, desde quando o Senhor falou para mim que ele era uma vida, que Deus tinha um propósito na vida dele, eu comecei a entender o propósito no geral, porque o Senhor, ele colocou isso no meu coração, mas o inimigo, ele estava ao redor, ouvindo tudo, vendo tudo que lá no futuro poderia acontecer, do nosso propósito de vida. Então eu entendo que o inimigo tentou armar essa situação, eu digo que, nas minhas palavras, eu digo que tentou puxar o nosso tapete, para a gente cair de vez, né? Porque a perda de um filho é algo muito sério, né? Uma coisa que não tem como não abalar a sua estrutura. Então, eu lembro que, eu sempre comento isso, que o inimigo tentou puxar o nosso tapete, mas nós caímos de pé. Porque foi onde a gente começou a caminhada, começou a se fortalecer na presença do Senhor. E eu me recordo que teve um dia no culto, ele até levantou a mão para aceitar a Jesus. Eu creio que foi naquele momento da emoção, da dor, né? Mas ele não deu continuidade, ele continuou seguindo os passos que ele sempre deu. E não foi de imediato, né? A conversão dele mesmo assim. Não foi de imediato. Ele até aceitou, né? Levantou a mão para Jesus, mas ele não, acho que foi na dor só, sabe? Naquele momento de dor. Mas teve um primeiro contato ali, né? Porque depois desse contato a gente nunca mais é o mesmo, né? Verdade, mas passaram-se muito tempo. Aí ele continuou, né? Depois fomos nos fortalecendo. Eu, né, me firmei novamente na presença, né, na caminhada. Aí veio Maria. Aí veio Maria já tirando tudo do lugar. Eu digo assim, que ela veio trazendo realmente alegria novamente para casa, sabe? Veio clareando os nossos olhos, assim, muitas coisas que nós estávamos fazendo, né, por causa da depressão que nós estávamos caindo. Então, assim, ela foi o propósito, o presente do Senhor, eu digo que foi o presente do Senhor para as nossas vidas, de verdade. Tá, mas então conta aí que a gente está curioso, né? Quando foi que esse homem se converteu? Pois é. Em meio a tanta dor, coração, como é o nome dele? Luiz Carlos. Nós chamamos de Nino. Nino tinha um coração duro, né? Bastante. Olha como Deus trabalhou nesse coração, gente. E lembra quando eu falava que chegava no portão, um ia pra direita, outro ia pra esquerda? Aí chegou um momento que eu falava assim, filho, me leva no culto hoje, me deixa lá na igreja. Aí eu lembro que ele me levava de carro, aí passava na porta da igreja e me deixava lá na esquina.
Aí eu tinha que voltar andando para poder entrar na igreja. E com o passar do tempo, aquela caminhada foi diminuindo. Que legal. Até ele conseguir realmente... Uma luta espiritual muito forte, na verdade, a gente, né? Ele de outra religião, totalmente oposto, né? Tentando vencer o adultério, né? Uma vida pecaminosa, que assim olhamos, né? Entendemos, imagina a luta espiritual também que ele passou. Aí fala, ele começou a te deixar até que um dia ele entrou na igreja, voltou a entrar não, porque ele aceitou Jesus e não voltou. Não. Como é que foi? Conta pra gente. Aí, me recordo também que quando ele chegava em casa, às vezes estava tocando louvor, ele passava, baixava um pouquinho o volume. Aí ia. Daqui a pouco quando ele passava de novo, ele baixava mais um pouquinho. Quando eu dava por mim, eu já tinha desligado o rádio, porque a guerra espiritual era tanta que ele não conseguia ouvir nenhum louvor. Não conseguia nada assim da parte do Senhor, ele não conseguia ter proximidade, sabe? E aí passaram-se 7 anos. 7 anos? 7 anos, calma aí. 6 anos. 5 anos. 5. Ao total foram 5 anos. Porque eu me recordo que a Maria estava com 5 quando ele viajou. E antes dessa viagem, foi aonde teve a grande mudança. Que o Senhor falou comigo. Sabe, que ele ia totalmente levar ele para um outro nível e que ele iria levar ele para o outro lado do mundo e que lá ia quebrar ele, tratar com ele lá, mas também ia tratar comigo aqui. Nossa! Porque foi algo muito grande, porque tinha momentos que ele realmente, às vezes, conseguia me desnivelar algumas coisas, sabe? Então, o Senhor falou comigo, vou eu levar ele para o outro lado, tratar com ele lá e tratar com você aqui. Então foi muito grande, mas eu já fiquei com aquilo no meu coração, porque eu já sabia que o Senhor ia tratar. E aí veio uma proposta para ele de trabalho, né? Porque ele sempre viajou para muitos lugares fora do Brasil, e veio a proposta de trabalho para ele para ir para a China. Aí eu me recordo que quando ele chegou em casa, ele falou, filha, apareceu uma proposta de trabalho. Aí eu, E quem me conhecia realmente naquela época, antes, eu era muito ciumenta também. Então eu creio que também foi cheia de inseguranças, né? Muitas. O ciúme até que a gente consegue compreender, né? Eu era muito insegura. Não tem como você suportar tanta traição com autoestima alta, se sentindo segura, é impossível. Sim, verdade. E aí quando ele chegou, falou pra mim, falou, filha, eu tenho uma proposta de trabalho. Aí eu, tá bom, ele, não, você não entendeu, não deixou nem eu falar, pra fora do Brasil. Aí eu, tá bom. Aí ele, sério? Mas você não entendeu, são 2 anos. Aí eu, tá. Aí ele, tu tá doente? Não é possível. 2 anos fora, você vai deixar eu ficar 2 anos fora? Eu, tá bom. E eu falando com o Senhor em pensamento, falei, ai Senhor, chegou o momento, sabe? Porque ao mesmo tempo que era longe, 2 anos distante, mas eu sabia que era um tratar de Deus, que ele iria voltar totalmente. Você tá doente? Não é possível, você vai deixar eu ir, ficar 2 anos fora? Aí eu, tá bom. E quando eu comentei, né, com os amigos, familiares, todo mundo falou, não, que isso, Tharícia? Você não vai deixar o menino ficar 2 anos fora, longe? Aí ele ainda falou assim, eu vou com um amigo, no caso, os contratados eram 3 músicos, uma cantora, o rapaz, né, que ia tocar o violão, e ele como percussionista. Então, quando ele falou assim, mas tem uma menina que vai morar com a gente no mesmo apartamento. Aí eu, tá bom. Ele, não, você está doente. Tá acontecendo alguma coisa? Porque você vai deixar eu ir ficar 2 anos fora, morando com uma mulher num apartamento que você nem conhece? Não, gente, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu falei, não, eu sei disso, o Senhor já tinha falado pra mim. Aí, não, e quando eu contei, né, para os familiares, todo mundo falou, não, Tharícia, tu não tá batendo bem, você vai deixar o menino ficar assim, longe desses anos todos? Aí eu falei, gente, porque tem um propósito. O Senhor, ele falou que ia levar ele para tratar com ele lá. E realmente, ele levou ele, tratou com ele e tratou comigo. E quando ele estava lá, ele ficou aquele período, sabe, muito sensível, longe da família. Foi aí onde ele começou realmente a entender o peso da família.
o peso de ficar longe da esposa, dos filhos, sabe? Então, assim, ele começou a ser quebradinho, ficar quebradinho. Aí era onde que o Senhor me dava estratégia. O Senhor começava a me mandar, a impulsionar, a mandar louvores para ele, pregações. E aí eu falava, olha, assiste essa pregação aqui, vai falar muito no seu coração, assiste ouve esse louvor. E aí ele começou. Quando ele voltou já era a semana de Natal, em dezembro. E quando ele voltou, eu já estava congregando numa igreja, né? E eu falava muito dessa igreja, mas falava com a animação. E aquilo criou uma expectativa nele. Quando ele voltou, e todo final de ano a gente sempre combinava, né? Natal a gente passava na minha família ou na família dele, e Ano Novo a gente passava com a família, né, inversa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, pronto, ele vai estar 2 anos longe da mãe, ele vai querer passar com a mãezinha dele, né? Aí eu fiquei em espírito de oração. Aí veio Natal, ficamos na minha família. Aí eu falei, bom, se no Natal ele ficou com a minha família, Ano Novo ele vai passar com a mãe dele. Aí veio o culto da virada. Quando veio o culto da virada, eu fiquei caladinha, todo mundo me perguntando, Thaís, vocês vão pra igreja? Vai passar o culto da virada? Eu, não sei, gente, não sei, mas eu aqui ligadinha com Deus, falei assim, eu queria passar o culto da virada com ele. Aí ele chegou pra mim e falou assim, filha, o que a gente vai fazer no Ano Novo, na virada? Eu falei, não sei, tu que sabe. Aí ele, eu estava pensando bem, você fala tanto da tua igreja, vamos lá nesse culto da virada. Foi aonde, gente, foi aí de um homem, foi quebrado. Dentro de mim, parecia aquele fogo de Copacabana. Foi uma alegria tão grande, mas tão grande. E quando nós chegamos nesse culto, tinha uma missionária, que hoje a gente diz que é a madrinha dele, de Governador Valadares. Aí ela esteve lá nesse culto e ela começou a pregar, contar experiências dela na África e tudo. E ele aquela empolgação, aquilo dentro dele, aquela quentura que ele falava, que parecia que tinha uma fogueira dentro dele. Ele esperando ela falar, tem alguém querendo aceitar Jesus nessa noite? E por incrível que pareça, ela não falou. Ela não fez aquele apelo. Ele ficou desolado. Quando acabou o culto, ele falou assim, Thaís, não é possível. Todo mundo no CIV me pergunta quem quer aceitar Jesus. Aí eu, é verdade. Aí ele falou assim, mas por que ela não perguntou? Eu falei, não sei. E eu quietinha, né? Só em espírito de oração. Eu falei, Senhor, tu tá tratando. Quando chegou no outro culto, aí ela foi e pregou de novo. Porque era um mês que ela estava aqui, aqui no Rio. Ela pregou de novo. Quando ela terminou a pregação, que ela foi para perguntar assim, tem alguém? Quando ela foi perguntar, ele já estava lá na frente. Ele foi o primeiro a correr, se ajoelhou lá chorando muito. E aí foi onde ele realmente aceitou Jesus. Aceitou Jesus e está aí até hoje. Mas foi um processo. E conta que quantos anos nesse período todo a sua filha estava com quantos anos? A Maria já estava com 7. 7 anos. 7 ou... E Thaís, e se você tivesse desistido, você imagina como seria a sua vida hoje? Ou você nem imagina? Na verdade, assim, eu creio que tudo foi um propósito de Deus, porque eu não acredito, eu não consigo me ver em outro estágio sem estar nesse com o meu esposo, sabe? Porque o Senhor colocou ele na minha vida, fez todo esse mover. Foram dias difíceis, muito difíceis, mas eu creio que esse propósito era para viver com ele, não com outra pessoa, não outra vida. Então eu não consigo me imaginar vivendo um outro relacionamento, um outro casamento, sabe, uma outra vida com outra pessoa. O propósito era ele. Você sente que realmente era de Deus, né? Sim. Como você sempre ouviu ali a voz de Deus. Né? E hoje, assim, a transformação dele, depois disso, vocês tiveram outro filho. Quantos anos seu filho tem agora? O Nico está com 9. 9 anos. A sua filha tem quantos agora? Maria está com 16. 16 e 9. Como que ele é pai hoje, assim, né? Depois da perda do primeiro filho, como que você vê ele como um pai, como esposo hoje, como servo de Deus? Eu vou falar, é uma transformação realmente do Senhor, de verdade,
completamente. E depois que ele aceitou Jesus, graças a Deus, continuou na presença, não saiu, não desviou nem um dia sequer, sabe? Então, hoje, o pai que ele é hoje, nossa, tem horas que ele é chato, às vezes eu falo, né? Falei, nossa, como tu é pegajoso, porque tudo que ele não conseguiu curtir, até mesmo com o Luiz Felipe, pelo fato das viagens, dos shows, dessas coisas todas, hoje ele curte com a Maria Clara, com o Nicolas, sabe? E o Nicolas chegou logo assim que ele chegou de viagem, né? Então, 2 anos fora, eu digo que é meu pacotinho da China, meu presente. Então, nasceu o Nicolas. Então, assim, eu acho que completou, sabe? Completou a obra, sabe, do Senhor. Acho que fechou ali com o Nicolas. E você viu se cumprir tudo aquilo que o Senhor falou pra você, né? Por isso que é importante a gente buscar no mais profundo, ter intimidade com o Senhor. E é muito lindo ver o que o Senhor fez na sua família, porque eu tenho certeza que mudou uma geração, né? Você disse que não veio de família, você foi a primeira a se converter. Na família dele, ele também foi o primeiro? Foi. Então, provavelmente hoje, vocês viveram tantas resistências, tantas batalhas espirituais, porque vocês mudaram uma geração. Os filhos de vocês hoje são da igreja, acho que eu já vi sua filha cantando, sim, né? Nós somos ministérios de louvor. Ah, muito legal. E ele também, seu marido toca na igreja hoje? Ele é baterista, percussionista, né? Ah, que legal. E nós fazemos parte, né, do Ministério de Louvor. O Nicolas também já está nessa caminhada de música. Então, eu creio que tudo isso foi o propósito da parte do Senhor, sabe? E eu digo que realmente as pessoas que conheciam ele antes, quando dá de cara com ele assim, em algum lugar e realmente vê a transformação da parte de Deus na vida dele, na nossa vida, sabe? Porque o que o Senhor fez na nossa vida, gente, foi só Deus mesmo, sabe? Só Deus, porque por mim, assim, pelo ser humano normal, né? Nós somos carne, nós somos falhas, acho que eu não teria tanta... Isso que eu ia perguntar, assim, pode ser que esteja alguém vendo que está passando por isso ou já passou, como discernir se é o tempo de seguir ou o tempo de parar? Assim, hoje, se você pudesse dar um conselho baseado na tua história, como discernir, Thalícia? Se realmente vale a pena dobrar os joelhos, orar, insistir, porque eu sei que hoje muitas pessoas desistem, né? Outras continuam, como eu falei no início do vídeo, a gente não tá incentivando nem você a prosseguir, né? E nem a aceitar, né, as traições. Mas como discernir, Thalícia? Olha, só buscando mesmo ao Senhor. Gente, não tem outra saída, não tem outra palavra, não tem outra pessoa que vá te dizer. Porque algumas pessoas podem dizer, como já disseram pra mim, larga ele. Sabe, ele não tem nada a ver com você, vocês são de tipo, religiões diferentes, vocês, sabe, falam outra língua, não tem nada a ver contigo. Então, mas o Senhor falava, não, foi eu que coloquei nas suas mãos, eu coloquei na sua vida, tem um propósito na vida dele. Então, eu digo que é o Senhor mesmo, é que a gente buscar na palavra, eu me recordo que eu buscava muito no monte, eu fazia jejum atrás de jejum, porque eu queria ouvir do Senhor o direcionamento, se era para continuar, se era para desistir. Como eu já falei, que eu tinha momentos meus, Tarícia, de eu falava assim, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu não quero mais. E aí o Senhor falava, não, continua assim, continua porque tem um propósito, continua a caminhar da busca porque tem um propósito nessa vida. E através de você vai ser um canal que vai puxar ele para minha presença. Então, foi a direção do Senhor. Gente, não tem outro caminho senão o Senhor. É só Ele que pode dar a direção certa. Então, valeu a pena, né? No caso, na sua história, valeu a pena esperar e suportar tudo isso. Hoje você fala tranquilamente, né? Sobretudo, aparentemente, né? A gente vê que você não carrega nenhuma mágoa, nenhuma frustração, né? Claro que a dor da perda de um filho, com certeza, como você falou, assim, você vai levar para toda a vida, e acredito que ele também. Mas dá um conselho aqui pra gente finalizar esse testemunho lindo, dá um conselho para uma mulher hoje que tá passando por isso, por muitas traições ou por uma perda de um filho. Fala para ela o que você gostaria de ter escutado quando você estava passando, baseado aí na tua história. Eu digo que nada é por acaso, tudo tem um propósito,
né? Então eu creio que às vezes tem certas dores que nós temos que passar em algumas coisas que é para crescimento, sabe? Que é para lá no futuro você estar ajudando outras mulheres, outras mães a superar aquilo que você passou, que você conseguiu superar com Deus, né? Então eu digo que você continue buscando pela sua família, porque nós sabemos que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Então, é o propósito dele, acabar com a sua família, acabar com o seu casamento. Então eu digo, você mulher de Deus, você que está me escutando nesse dia, persevera, pergunta ao Senhor, continua pedindo ao Senhor direcionamento para você buscar pela sua casa, para você buscar pela sua família, para você buscar pelos seus filhos. Às vezes, né, quando a família acontece essas coisas assim, às vezes os filhos se perdem também, né? Às vezes tem um filho mais velho que, né, tá passando por essa situação de separação dos pais. Então, fica ligada, pede ao Senhor direcionamento, força, sabedoria e estratégia. Porque sem estratégia da parte de Deus, a gente, ser humano, a gente não consegue. Então a gente tem que realmente pedir direcionamento da parte de Deus. Se agarra, se apega ao Senhor, porque Ele fala. O Senhor, Ele fala. A gente só não ouve se a gente não quiser. Ele está no controle de tudo. Só entrega na mão dele. E Ele vai te direcionar para o que é o certo. Amém. Eu coloquei uma frase pra gente finalizar, que é direcionada para você, né, Tharícia? Que é que a dor não foi o fim da sua história, foi o começo de uma nova geração. Baseado em toda a tua história, né, todas as dores, todos os processos difíceis, né, e toda a persistência e toda a ligação que você teve com Deus. O que eu vejo da tua história é que você, né, lutou por uma nova geração, né, que é a geração dos seus filhos, porque às vezes a gente está pensando só no hoje, só no que a gente está vivendo aqui, mas é uma nova geração, né? Seus filhos hoje têm uma estrutura familiar, os seus filhos buscam a Deus, e eu tenho certeza que vão fazer a diferença no futuro até o nosso Jesus voltar e nos buscar. Você pode finalizar com uma oração? Para que esse vídeo seja alcançado, né? Muitas mulheres, tenho certeza. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu quero só convidar você, se você gostou desse vídeo, compartilha, porque curte, porque quanto mais esse vídeo tem curtidas, mais o YouTube ele entende, né, que é legal esse conteúdo e que a gente possa, né, falar cada dia mais do que Deus faz, do que Deus fez, que Ele ainda pode fazer. Porque, Tharícia, é um intuito totalmente desse canal, é a gente falar do que Deus pode fazer, do que Deus fez, né? O nome dele é SuperEcast por um motivo. A gente está falando aqui sobre a sua superação e a tua superação já vivida, todas as dores, hoje pode ajudar outra mulher, outra pessoa que está passando por isso, a ter um direcionamento, até mesmo mais vontade de buscar o Senhor, como você aqui, né, instruiu essa pessoa que está assistindo a buscar para ter direcionamento, porque não adianta, né, a gente vir aqui falar bonito se não falar de quem é o dono desse milagre, né, que é o nosso Deus. Faz uma oração? Amém. Eu gostaria também só de falar algo, que nós temos que realmente buscar o Senhor e que nada é por acaso. Então você fica firme, você fica na direção do Senhor, no propósito que Ele vai falar com você. E eu creio que é no dia de hoje que Ele vai falar. E Deus, olha, Deus restaura casamentos, né? Restaura o seu. E quando... Pode falar. E quando realmente você vê que tem o perdão liberado, você, como nós dois, às vezes conversamos certas coisas que a gente relembra lá atrás, nós damos risadas, sabe? Então a gente vê que realmente houve o perdão, porque a gente ri de situações que nós passamos lá atrás, e fala assim, cara, a gente era bobo, né? A gente não tinha maturidade, é possível, né, reconstruir sem dor, sem mágoa. E só Deus para fazer isso, né, Tharícia? E às vezes nós falamos, eu perdoei. Às vezes tem alguém que está passando por uma situação como essa, fala assim, não, mas eu perdoei. Mas quando toca no assunto, te machuca. Então, precisa ainda ser um pouquinho tratado. Eu não sei por que o Senhor está me impulsionando a falar isso. Mas se ainda está te machucando alguma coisa, porque ainda precisa de uma liberação, precisa de um tratado da parte do Senhor.
Então, eu quero que você peça mais a cura da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Que eu creio que em nome de Jesus você também vai ser uma história, um testemunho de superação. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por este dia, amém, Senhor, qual Tu falaste, Senhor, conosco, Senhor. Que o Senhor venha alcançar corações, Senhor, em nome de Jesus. Venha alcançar famílias, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, neste dia, Paizinho. Senhor, vai de encontro ao coração da esposa, Senhor. Trata, Senhor, da sabedoria e estratégia, Jesus. Vai de encontro ao coração do esposo também, Senhor. Em nome de Jesus, da sabedoria e estratégia. Meu Deus. Senhor, sustenta os filhos, Jesus. Sustenta essas famílias, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que este vídeo, Senhor, alcançará a vida, amém, Jesus, alcançará, Senhor, muitos corações. E em nome de Jesus, Pai, aquele que se encontra perdido, Senhor, que ele possa encontrar o caminho, Senhor amado, da Tua casa, Jesus. Nós te oramos, Senhor, neste dia e te agradecemos, Senhor, que nós cremos, Senhor, que veremos muitos testemunhos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, assim te oramos, te agradecemos, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tharícia, só antes de finalizar, fala para essa pessoa que está afastado ou que está com pouca força, talvez esteja dentro de um quarto com depressão. Fala para ela como você já esteve, você tem toda a autoridade no nome do nosso Senhor Jesus para falar com ela. Verdade, né? Passamos por situações, às vezes nós não entendemos o porquê que nós estamos passando, né? Mas como eu falei, tudo tem um propósito. Então, se você neste dia está passando pela mesma situação, um quadro de depressão, se você está perdido, longe da casa do Pai, o Senhor te fala nesta noite, ainda é tempo. Amém. Ele está de braços abertos, te esperando, te aguardando. Em nome de Jesus, não se sinta só, não passe nada sozinho. O Senhor, Ele se encontra aí, paradinho do seu lado, só esperando você clamar por socorro. Porque às vezes, sabe, a gente quer bancar de dura, de forte, sabe? Mas nós temos um Deus, um Pai que está de braços abertos, com os ouvidos abertos a nos escutar, a clamar, a falar assim, ô Paizinho, eu tô passando por isso, isso me ajuda. E Ele está pronto a te ajudar, a te levantar dessa cama. Então não desista, não olhe para trás, siga olhando para o alto, para o alvo que é Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que eu vou te encontrar lá na glória. Em nome de Jesus, saia dessa depressão. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Amém. Eu quero finalizar esse vídeo falando para você que está assistindo, a dor não é o fim da tua história. Tá bom? Muito obrigada, Tharícia, por estar aqui, por ter dividido com a gente a tua história linda. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas, muitas mulheres, muitos casamentos, muitas famílias, que eu tenho certeza que não é em vão que a gente está aqui, tá bom? E você, mais uma vez, compartilha esse vídeo, deixa teu like e ajuda a gente a continuar com esse trabalho lindo, tá bom? Obrigada. Dá tchau, Tharícia.